O pensamento é muito bom. Eu acabei de falar para você, né? Eu gosto de ler, de me informar, de estudar sobre filosofia e sobre outros assuntos também, mas eu tenho plena convicção de que eu não encontrarei respostas lá. Eu não estou buscando respostas nisso. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar porque eu gosto. É uma coisa que meu pai já fazia, meu irmão também adora, está na gente, está no DNA, mas meu avô, enfim. Mas as respostas mais importantes que eu encontrei na minha vida, os insights mais legais, as percepções mais sábias que no caminho eu fui encontrando, foi justamente lá no caminho, caminhando, na vida, nas experiências, nos significados, nos encontros, nos vínculos, nas dores, nos cortes, nas desconstruções, e não nas letras, e não na mente. É claro que a mente pode me ajudar nesses processos. Obviamente que sim, você pode dizer, bom, mas tudo bem, você chegou a conclusões na vida, mas como é que você pode afirmar que essas conclusões não sofrem interferências daquilo que intelectualmente você se alimentou? Sofrem, claro que sofrem, mas não só disso, né? Sofrem de tudo, e isso não é o caminho, né? Tem gente que tem muito menos cultura e intelectualidade do que nós, e, no entanto, tem muito mais sabedoria, tem muito mais amplitude de visão, tem muito mais percepção, demonstrando nitidamente que o conhecimento intelectual não traz respostas definitivas e objetivas para a vida. O que nos melhora é a nossa capacidade de conectarmos as experiências em simplicidade e entendermos que cada uma traz ensinamentos, traz lições que são muito mais eloquentes se eu perceber, se eu deixar, se eu quiser, se eu ouvir, se eu estiver disponível. O problema de me apegar à intelectualidade é que ela gera aquilo que a gente falava no começo do programa. Ela gera medidas para que eu me compare a você. E diga, você não estudou Sartre? Ah, uau, sou mais inteligente que você. Você sabe, essas bobeirinhas. E não quer dizer nada isso. Você conhece ou não o Sartre, se você conhece ou não o Nietzsche, se você conhece ou não quer dizer nada. O ensinamento do monge, não sei o quê, não quer dizer nada. Ajuda, claro, é bom, mas tudo é bom se eu projetar nisso o significado, e tudo é mal se eu distorcer o significado potencial que aquilo pode me despertar. Se eu usar, por exemplo, a intelectualidade como meio, como existe demais nos meios acadêmicos, de presunção, de arrogância, de comparações. Essa história que eu comentei contigo, essa aula que eu ouvi ontem, me lembrou o texto do Humberto Eco, que eu vou compartilhar contigo, que fala um pouquinho em relação a isso, né? O título é bastante sugestivo e um pouco curioso e bem-humorado. Jamais se apaixone por seu próprio dirigível. E esse texto está no livro Previsões, 30 grandes pensadores investigam o futuro, organização de Ian Griffiths, pela editora Record. Bom, Humberto Eco diz o seguinte, vamos compartilhar aqui o texto, que fala assim: no presente, muitos estudiosos estão tentando compreender como funciona o cérebro humano, incluindo a questão de como a linguagem é produzida. Em especial, eles tentam compreender o mistério da consciência humana. Em meu livro Kant e o Ornitorrinco, refiro-me a pessoas que trabalham com os mistérios do cérebro humano, ou como descrevi, a caixa preta. Os cientistas envolvidos nessa questão estão prosseguindo a passos largos. Não trabalho diretamente com o deslindamento dos processos da caixa preta. Ao contrário dos cientistas cognitivos, não estudo sinapses e neurônios. Em vez disso, eu estudo o output e o input da caixa preta. Mas a pesquisa da caixa preta progride de tal forma que gradualmente está mudando muitas de nossas ideias. É difícil dizer hoje de que formas precisas essas descobertas nas ciências cognitivas modificarão as ideias em filosofia, semiótica, em linguística. Talvez fatos e insights completamente novos surjam, algumas das divisões do conhecimento, inclusive, podem até desaparecer. Devo dizer que não tento fazer essas previsões. Apenas imagine o que aconteceu quando o dirigível foi inventado. Que coisa maravilhosa, pensaram as pessoas, ser capaz de viajar através do ar como um pássaro. E depois descobriu-se que o dirigível era uma invenção fadada ao fracasso. A invenção que sobreviveu foi o aeroplano. Quando os primeiros dirigíveis apareceram, as pessoas pensaram que subsequentemente seguiriam uma progressão linear, um avanço para modelos mais refinados e mais velozes. Mas isso não aconteceu.
Em vez disso, em certo ponto, foi um desenvolvimento lateral. Depois que o Hindenburg, que foi aquele dirigível que pegou fogo, as fotos estão por aí, enfim, e eu volto para o texto. O Hindenburg evaporou em chamas em 1937, matando 35 pessoas. As coisas começaram a se mover em uma direção diferente. Na época parecia mais lógico que se você fosse mais leve que o ar, voaria com facilidade. Mas depois percebeu-se que tinha de ser mais pesado que o ar para voar com mais eficiência. Na moral da história é que em filosofia, em ciência, deve-se ter cuidado para não se apaixonar pelo seu próprio dirigível. O que eu quero dizer com isso? Porque eu quis ler esse texto aqui do Umberto Eco. Tudo aquilo que a gente conhece mentalmente, intelectualmente, cognoscivelmente, e mesmo aquilo que nós chamamos de espiritualidade, e podemos explicar, podemos mensurar, aquilo que a gente hoje deslumbradamente chama de física quântica. Bom, olha, tudo isso é tão pouquinho. Nós partimos de paradigmas, e aí tem a ver com aquilo que eu estava dizendo antes, né? Dos absolutos. É preciso verdades absolutas, é preciso pontos de partida absolutos, pontos de chegada absolutos. Enfim, a gente parte de coisas tão primitivas ainda. O nosso sistema de pensamento ainda apesar de sofisticado em alguns aspectos, ainda parte de premissas absolutamente primitivas. Você quer um exemplo? A própria relativização do tempo, que começou a ser discutida recentemente, mas depois de Einstein, né, já trouxe uma série de mudanças de paradigmas e continua trazendo, que modificam radicalmente as nossas impressões em relação a quase tudo. A grande parte do pensamento filosófico, mesmo o Sartre, partia do que vem antes, do que vem depois, se há sentido ou significado no antes e depois. Todo o pensamento é construído numa cadeia linear de lógica, princípio, meio, fim. Quando você subverte essa sequência, quando você relativiza essa sequência, você coloca tudo de cabeça para baixo. Tudo muda. Eu estou falando de um aspecto, a relativização do tempo. Só um. Aí você começa a incluir na discussão coisas que a gente não consegue imaginar. Como é possível imaginar na possibilidade de viajar no tempo? Isso é impossível. Deixa eu tomar mais um gole do meu café aqui. É uma xícara razoável. É impossível viajar no tempo. Bom, já se sabe que não é, né? A impossibilidade que a gente cria hoje parte também das nossas referências baseadas no agora, no que nós conhecemos hoje. Um querido amigo meu uma vez estava me dizendo assim: olha, eu acho que a viagem no tempo é possível, mas eu não acredito, porque se isso se concretizasse, nós teríamos interferências no presente que alterariam por completo a lógica. Por exemplo, como é que o meu tataraneto virá me visitar e se ele me matar? Isso quebra toda a sequência, né? Ele não vai nascer. Então são paradoxos criados que são impossíveis de resolver. Portanto, eu concluo, dentro da minha impossibilidade de resolver paradoxos, de que isso será impossível. Mais uma vez a gente está apaixonado por nosso dirigível. E aí já se fala hoje num outro pensamento filosófico dentro dessa ciência. Não deixa de ser um pensamento filosófico, porque não há nenhuma comprovação científica, mas é só uma possibilidade de que, se por qualquer razão uma viagem no tempo fosse possível, e se esse paradoxo acontecesse, ou seja, o tataraneto viesse e matasse o tataravô, uma outra realidade seria criada imediatamente numa outra dimensão, já que hoje se fala mais abertamente na possibilidade de outras dimensões, onde essa realidade partiria da inexistência desse avô que agora foi morto pelo tataraneto. São realidades que se sobrepõem dentro. Existe uma... Obviamente eu não estou afirmando nada aqui, eu estou só especulando contigo, né? Só para te mostrar como o nosso pensamento ainda é tão fixo e não comporta a elasticidade de possibilidades como essa, por exemplo, de que são dimensões se sobrepõem e você, José, e você, Maria, exista simultaneamente em aspectos do seu self, do seu eu, em dimensões correlacionadas a essa, que muitas vezes se sobrepõem, uma interfere na outra, uma responde à outra,
de uma maneira completamente misteriosa para a gente hoje, mas sincronizada, interferindo de certa forma uma nas outras. Isso é revolucionário, isso é uma possibilidade, mas é uma. E se eu, com a minha mentezinha humana, consigo pensar nessa possibilidade, é sinal que existem outras bilhões e bilhões e bilhões que a gente não sabe. Então, reduzir o conhecimento ao que nós sabemos hoje, a nossa intelectualidade, as letras, aos cálculos e a ciência, é no mínimo reduzir o arsenal infinito de conhecimento que eu e você podemos ter. Por isso que é bom ler sobre filosofia, sobre física quântica, sobre o que quer que seja, né? Poesia, literatura. Eu pessoalmente gosto muito também. Muitas vezes me falam muito mais. Eu particularmente não sou muito de ficar lendo livros de mestres e gurus e não sei o que. Eu gosto de literatura mesmo. Eu acho que para mim fala mais. Mas enfim, cada um tem os seus caminhos, né? Isso aí também não há absolutos em relação a isso. Mas o que eu quero dizer com esse papo nosso aqui que está se estendendo? Eu só quero te dizer o seguinte: o máximo que você pode chegar de conhecimento, de sabedoria, de intelectualidade é mínimo diante do que é. Por isso que todo aquele que atravessa fronteiras de sabedoria e de conhecimento, em cada uma delas conclui que faltam muitas e que nada sabe. Só sei que nada sei. A característica daquele que ainda não ultrapassou a primeira fronteira de sabedoria, pode ter ultrapassado várias de conhecimento, mas não ultrapassou de sabedoria, é a presunção de que sabe alguma coisa. O que me permite estar aberto ao conhecimento, seja ele em que nível for, do científico ao acadêmico, é justamente a minha compreensão de que falta muito, de que eu não sei, nem eu, nem você e nem ninguém. Porque nós estamos condicionados ao tempo, ao espaço, à nossa percepção de tempo e espaço, à nossa restrição de corpo, de deslocamento, de amplitude de consciência, a uma série de vetores que nos restringem por alguma razão. Talvez, e aqui não há nenhuma afirmação absoluta, é só uma possibilidade, talvez a razão para que assim seja é para que eu e você desenvolvamos em nossa alma a maior capacidade que nós podemos desenvolver. E essa capacidade não se vincula ao conhecimento intelectual ou filosófico ou tecnológico ou científico, mas ao conhecimento de quem somos, ao conhecimento da nossa humanidade, o que nos desenvolverá a capacidade de sermos humanos em simplicidade e nos vincularmos assim. Quanto mais sábio você se torna, mais simples necessariamente. Não dá para você dizer: conheci fulano de tal, um sábio, um pouco arrogante, é verdade, mas não combina, não dá, não é possível. Porque quanto mais consciente de quem você é, mais você dissolve o seu eu exterior, o teu eu, a tua construção, o teu ego, e mais conectado com tudo você ficará. Sendo assim, mais embasbacado diante da vida. Outro dia o Flavinho ouviu eu falar embasbacado não sei onde, até hoje ele tira sarro de mim. Quem fala embasbacado, cara? Mas enfim, você entende, né? Mais perplexo em relação à vida, mais impressionado em relação à vida você se tornará, caminhando em chão sagrado, que não é o da igreja, não é o do templo, não é o chão da arquitetura eclesiástica, mas é o chão da vida. Chão sagrado é o chão da vida. Sacerdote não é o cara de batina, não é o cara com roupa indiana, não é o cara, não. Sou eu, é você. Sacerdotes, pontes, conexões entre Deus e a vida. E aí você começa a perceber Deus em tudo. E aí os discursos mentais sobre Deus, teologia, a explicação de Deus. Olha, Deus é assim, gosta disso, não gosta daquilo. Deus falou pra mim aquilo. Deus, porque Deus é assim, Deus é a favor desse contra aquele. Tudo isso se torna papo de criancinha. Criancinha presunçosa. Porque a reverência a Deus se dará na reverência ao próximo, se dará na reverência à vida, se dará na reverência ao bicho do alface. Esse, aos poucos e em si e na simplicidade, conhecerá a Deus. Portanto, não se apaixone pelos seus dirigíveis. Tudo que nós conhecemos hoje é nada
diante do tanto que nós podemos conhecer, para que ninguém se sinta superior ao outro, para que ninguém se sinta mais inteligente, mais sábio. Esse descobrirá que é na simplicidade que se descobre os caminhos da sabedoria, os que realmente importam.